Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, nesta edição especial sobre o 10º Encontro de Administradores. E neste programa nós recebemos o consultor Marco Dal Pozzo, que está no Brasil há 20 anos, mas ele é da Itália. Marco Dal Pozzo, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Além de consultor, Marco Dal Pozzo é especialista em transformação das organizações através da gestão e desenvolvimento de pessoas e processos de RH. Marco, qual a expectativa que o senhor tem na participação no 10º ENCAD? Hoje estes eventos são necessários cada vez mais, porque o mundo muda tão rapidamente que poder ter a possibilidade de dialogar e conversar das experiências diversas de cada pessoa é fundamental. Então, já a área administrativa é uma área ampla, né? E ter a possibilidade de sentar com outros, discutir, apresentar as próprias ideias, acho hoje necessário. O tema que o senhor vai trabalhar é o profissional na era digital. Mas, afinal, quem é o profissional digital, na sua visão? Então, profissional digital, primeiro é alguém que entendeu que estamos em um mundo onde a internet, as novas tecnologias são como a luz elétrica, como foram a chegada da luz elétrica quando a luz elétrica não tinha. Eu tive a sorte também de ver isso aqui. Os brasileiros ainda, né, têm essa experiência recente, quer dizer, tem lugares remotos deste país. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns onde via a luz elétrica chegar. Então a internet hoje, o mundo digital é algo que veio para ficar e vai transformar as nossas vidas, vai entrar nas nossas vidas. A gente vai ter que saber, este profissional vai ter que saber desfrutar e utilizar desta tecnologia do jeito certo. Então a primeira coisa que eu acho que ele tem que ter é bom senso, é um senso de discernimento, né? Não ficar fora, mas também não exagerar, né? Então não precisa fazer tudo online agora. Primeira coisa. Segundo, acho que este profissional que tem que admitir que precisa ser alfabetizado nesta nova era. Então, eu nasci em 62, é evidente que não nasci em uma era no qual tinha o digital, né? Então, meu filho, que hoje tem uma filha de 18 e um de 8, sabem disso muito mais do que eu. Então, a gente fala de uma mentoria ao contrário, quer dizer, a gente pode ensinar para eles sobre a experiência, sobre a história, sobre a nossa vida, mas do outro lado ouvi-los sobre esta nova forma de viver. Do ponto de vista mais técnico, acho fundamental ter muita curiosidade e admitir a necessidade de constante aprendizagem e aprimoramentos, né? Então a gente não tem mais aquela situação de primeiro você estuda, depois você trabalha. Mais de ter uma visão mais circular da própria carreira, da própria vida profissional. Então tem um tempo do estudo, tem um tempo do trabalho, depois tem um tempo de estudo e depois tem um tempo do trabalho de novo. E a última característica que eu acho fundamental lembrar é que o profissional, entre aspas, analógico, foi mais criado, educado para ser um empregado, um profissional que tem uma relação de emprego, que significa de dependência com as organizações, com uma organização. E que este profissional hoje provavelmente vai estar inserido em um contexto da autonomia, onde ele vai ser reconhecido no mercado pelas especialidades, pelas capacidades técnicas que ele desenvolveu. Então é muito importante escolher algo que a gente gosta de fazer, aprimorar continuamente para o mercado poder nos contratar, porque acredito que o emprego vai ser cada vez menos, mas o trabalho vai continuar a ter, ou até vai ter mais, né? Vai ser mais criativo, vai ser mais de serviço, mais orientado ao serviço, porque não, no mundo industrial e nas fábricas provavelmente muita coisa que o ser humano fazia vai ser mais feito pelas máquinas. Nesse campo profissional, como está a relação entre o profissional digital e o, entre aspas, profissional analógico?
Então, eu acho que acabei de ver faz poucos dias um filme, eu gosto muito de cinema, foi no cinema com meu filho e vi um filme, a Zootopia, que é a metáfora de uma cidade, de uma São Paulo, de uma Nova York, de uma Rio de Janeiro, de animais, né, que se comportam como seres humanos, mas não deixam de ser os animais que eles são. Então, o coelho, o bicho preguiça, cada animal mantém a sua característica apesar de se comportar como a gente se comporta em uma cidade. Então, acho que cada um tem que ser reconhecido um pouco nesse sentido. Quer dizer, a gente precisa ter uma linguagem, né? Esta linguagem tem que ser aprendida e respeitada, é uma linguagem digital, né? Não é só inglês, mas é uma linguagem digital. Saber navegar nesses novos instrumentos, nem se afastar deles, nem exagerar. E, ao mesmo tempo, reconhecer que o cara analógico teve a oportunidade de aprender coisas daquela forma e quem nasceu no mundo digital de uma outra. Nós aprendemos a aprender desta forma, eles aprenderam a aprender desta forma. Ok, fine, ótimo. Quer dizer, não tem bom e ruim nenhuma das duas coisas. O que acho fundamental é aprender a respeitar a relação, aprender que nós dois pertencemos à mesma, somos dois seres humanos, então temos uma originariedade comum, mas você, eu sou eu, e através desta nossa relação e ao respeito recíproco, né, das nossas diversidades, a gente pode se aprimorar e ser melhores seres humanos. Acho que uma coisa muito importante nas organizações de hoje é que elas se tornaram muito mais relacionais, né? Então, a importância da relação, o respeito dos tempos da relação são fundamentais, né? A gente não pode se tornar amigos de shopping em 5 minutos, tá certo? Então, a relação tem os seus tempos, né? O analógico com o digital pode ser juntado se a gente se dá o tempo e o respeito de reconhecer que existe uma diversidade e que cada um tem algo para aprender do outro. E as organizações, elas têm conseguido lidar com toda essa realidade? Em parte sim, em parte não. Acho que é um impacto transformacional relevante, né? Realmente é como quando não tinha luz elétrica, veio a luz elétrica, como quando não tinha automóvel, veio o automóvel. Quer dizer, é uma grande mudança, né? Não é que o ser humano não viveu outras grandes mudanças tecnológicas, viveu outras. Esta é uma mudança relevante, né? Então precisa de um tempo para se acostumar. Quais são as características, por exemplo, relevantes e particulares desta mudança? Por exemplo, as organizações de hoje nunca viveram 5, 6 gerações diferentes, né? Nunca viveram, né, o netinho junto com ainda, entendeu? A pessoa de 18 anos com a pessoa de 70 anos trabalhando juntos, né? A nossa vida está se alongando e você tem mais gerações dentro do mesmo ambiente. Então, esta é um desafio relacional importante, né? Que precisa ser observado, né? Segundo, acho que as organizações de hoje mostram, e o mundo de hoje, a realidade digital, mostra muito o lado luz da gente. A gente tem que estar sempre nos holofotes, tem o Facebook, tem que estar sorridente, mas a gente conhece pouco o outro lado disso, né? Que é a gente sofrendo, que é a gente insatisfeita, que é a gente vivendo as experiências humanas que os seres humanos vivem, né? A gente não está sempre feliz, tá certo? A gente não está sempre... Então, esta necessidade de reconhecer que a organização é muito mais do que estar no holofote é outro grande desafio, né? Reconhecer que tem um lado humano que precisa cada vez mais ser cuidado, né? Do ponto de vista emocional e não só do ponto de vista racional. E terceiro, acho que os tempos do aprendizado, são tempos diferentes do tempo do conhecimento, né? Então, a gente tem que começar a respeitar que tudo bem que é tudo mais disponível, que estamos na era do conhecimento, que está tudo no Google, etc.
Mas, gente, para fazer um filho continua se levando 9 meses, para fazer um engenheiro continua se levando 5 anos, etc, etc. Quer dizer, estes tempos, que são os tempos do aprendizagem, da assimilação do conhecimento, são diferentes da geração do conhecimento e da disponibilização do conhecimento. O fato que o conhecimento esteja tudo lá na internet não necessariamente significa que a gente vai ter aprendido tudo isso, né? O que a gente pode melhorar são mapas, né? Uma coisa é chegar em uma cidade e não ter mapa nenhum, uma cidade que eu não conheço, não ter mapa nenhum. E outra é chegar a uma cidade e ter alguém que me dá um mapa dizendo, ó, cara, se você precisa ir para Tijuca, pega este caminho, etc, etc. Então, este mapa de aprendizagem, de como as organizações funcionam, de como aquela organização funciona, acho que é algo que a gente deve desenvolver, está sendo desenvolvido. O senhor falando sobre tempo, a tecnologia ela tem avançado cada vez numa velocidade muito maior a cada tempo. E a sociedade, de uma forma geral, está preparada para absorver essas novas tecnologias? Então, eu acho o seguinte, acho que se a gente falar de ondas, né, a gente mora no Rio, cidade de mar, adoro o Rio, é a presença do mar, eu fico muito olhando e pego onda. Então, se a gente olhar a onda de transformação, eu acho que a próxima onda, a onda que estamos começando a viver agora de transformação, não é mais tecnológica. A tecnológica a gente já está vivendo ela há um bom tempo. Mas é uma inovação social, é uma inovação relacional. Ou a gente muda o jeito de a gente se relacionar, né? Ou, sinceramente, acho que vai ter uma lentidão no processo de transformação saudável da nossa sociedade. Se a gente agregar mais tecnologia, mas a gente não resolver alguns problemas de relação de classes sociais, de relação de gerações, de geração da diversidade em si, o que adianta ter tanta tecnologia, né? Então, acho que o próximo passo, o passo que a gente tem que começar a discutir mais, é da relação. É de como a gente pode melhorar a nossa sociedade do ponto de vista das relações. Reconhecer que tem pessoas que têm mais dinheiro, reconhecer que tem pessoas que têm menos dinheiro, que estamos num mundo capitalista e que isso tem que ser solucionado por quanto leve tempo, tem que ser assim cuidado. Então, gestão e administração tem que ter a ver com isso, né? Não só com, quer dizer, o mundo digital tem que ser uma ferramenta para melhorar a nossa sociedade, e não ao contrário. E aí o senhor toca nessa questão de mudança na vida social e a gente lembra justamente de globalização, que é o que trouxe Marco Dal Pozzo ao Brasil há 20 anos para fazer essa ligação entre a administração na Itália e no Brasil. Como o senhor enxerga esse mundo aí? Então, eu tenho uma visão muito brasileira hoje, quer dizer, muito brasileira no sentido que a minha mensagem é que o Brasil, se a gente olhar as características do século XXI, do mundo contemporâneo, tem no seu DNA competências maiores do que os países desenvolvidos, e notadamente a Europa. O Brasil é um país mais adaptável, tem uma cultura mais adaptável, é uma cultura que aceita o diverso de si, é uma cultura mais miscigenada, é um povo mais miscigenado, é um povo que nasceu na natureza, quer dizer, tem uma relação ainda com a natureza forte, no próprio DNA, né? Enquanto a gente, nós do mundo mais desenvolvido, mais antigo, vamos dizer assim, mais tradicional, temos características mais do século XX, né? Então, temos culturas muito conservadoras, temos algumas dificuldades em reconhecer que existe um outro que pensa e atua diferente de mim. São culturas mais egocentradas, centradas em si mesmo. Então, aprendizado é um aprendizado que vem de dentro para fora, enquanto o brasileiro aprende de fora para dentro, quer dizer, traz automaticamente o que está acontecendo lá fora para si. É um país jovem. Então, acho que, comparando os dois, acho que lá é uma ótima biblioteca, né, do mundo.
porque no meu país tem 3.000 anos de história, passou várias civilizações. Então, se a gente quer aprender sobre o que já foi, o que funcionou, o que não funcionou, acho que é muito importante respeitar e se conectar com o mundo de lá. Mas se a gente quer pensar aonde construir a sociedade do século XXI, né, deste tempo, já estamos em 2016, então, né, eu vim para o Brasil que o século XXI era uma promessa, era algo que ia acontecer, né, porque vim em 93, 94. Agora estamos já há 16 anos no século XXI, então, se a gente... É isso que eu quero dizer, quer dizer, lá a gente tem que olhar como biblioteca, mas é aqui que a gente tem que construir, é nesses países que a gente tem que construir o novo, que a gente tem que construir a sociedade do século XXI. De lá vai ser difícil, acho que continuar a olhar para lá como exemplo, como um lugar onde a gente tem que aprender como fazer, acho que não é mais adequado. Acho que lá a gente tem que olhar como biblioteca, né, como alguém que desenvolver um monte de coisas, onde tem um nível de educação altíssimo, super bem estruturado, né, mas que né, não tem essas coisas. Eu não nasci em um país onde tinha tanta natureza no meu redor. Não vi tanta coisa sendo construída porque as cidades já estavam construídas, né? E não aprendi a conviver com gente de cores de pele diferente, de idades completamente diferentes, de proveniências completamente diferentes. Não é como a gente foi educado. A gente foi educado de outra forma. Então, claro que tem que ter um diálogo, mas acho que aqui a gente tem que... Acho que um defeito um pouco que a gente tem, que eu enxergo aqui no Brasil, é olhar muito para fora, como chama... achar sempre que o que está lá fora é melhor do que está aqui. Não, lá fora é uma referência, é um ótimo ponto de contato, mas acho que a gente tem que começar a olhar os aspectos século XXI da cultura brasileira. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse para o administrador que nos assiste agora por que ele precisa participar do 10º ENCAD. Porque se tem um momento no qual refletir sobre gestão é importante, é hoje, né? Nós temos uma série de oportunidades, as novas tecnologias que nós mesmos seres humanos inventamos, estão ali disponíveis, mas se a gente não evolui no processo de fazer gestão, se a gente não transforma as organizações e se a gente não prepara os seres humanos para isso, que são a fonte de tudo, né? Porque ao final as organizações são feitas de gente, nós vamos falhar. Então a problemática principal não é mais a tecnologia, mas é como a tecnologia impacta o processo administrativo e de gestão. E eu enxergo e vejo cada vez mais agora nessa atividade de consultor que me coloca em contato com mais realidades, como a tecnologia mesma e como o resultado e o uso dessa tecnologia muda em relação à capacidade de fazer gestão. Então, discutir sobre como fazer gestão no século XXI é absolutamente fundamental. Tem que ser feito e tem que ser feito com uma certa frequência, porque o mundo muda com grande velocidade. Marco Dal Pozzo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E você que nos acompanha, lembre-se, as inscrições para o 10º ENCAD estão abertas no site do evento, que aparece aqui na sua tela. Você pode acessar, se inscrever, conferir o currículo completo de Marco Dal Pozzo e dos outros palestrantes. A gente se vê no próximo programa.